gramática parece um bicho de 7 cabeças, né? Pois é, mas hoje a gente vai ver que não é bem assim. Em vez de ficar decorando um monte de header, que tal a gente bancar o detetive? Vamos investigar uma frase, palavra por palavra, e descobrir o papel secreto de cada uma. A nossa missão? Decifrar esse código. Está aqui o nosso caso de hoje. Uma frase que parece longa, cheia de informação, um verdadeiro emaranhado, certo? Mas pode acreditar, em poucos minutos cada uma dessas palavras vai fazer todo o sentido. Vamos desmontar essa máquina juntos, peça por peça. Então, a pergunta principal que a gente tem que fazer é essa. O foco não é perguntar qual o nome disso, mas sim qual o trabalho que essa palavra está fazendo aqui. Pensa assim, cada palavra é como se fosse um funcionário numa empresa. Todas elas têm uma função específica, e a nossa tarefa é justamente descobrir qual é a de cada uma. Bom, toda boa investigação tem que começar pelo essencial, pelo centro de tudo. Qual é o coração da história? Onde está o núcleo? Antes de qualquer outra coisa, vamos encontrar os protagonistas dessa frase. E esses protagonistas são os substantivos. Pensa bem, são as palavras que dão nome a tudo o que importa. Pessoas, lugares, objetos, sentimentos, ideias. Se uma palavra funciona como uma etiqueta para nomear alguma coisa, bingo, é um substantivo. É a base de tudo. No nosso exemplo, olha só, a gente tem 3 protagonistas em cena. Primeiro, os gatos, que são os seres da nossa história. Depois, a quantidade, que é a ideia de medida. E por fim, a ração, que é o objeto. São esses os 3 pilares que sustentam a nossa frase. Só que é o seguinte, um protagonista de respeito raramente aparece sozinho, né? Ele precisa de um elenco de apoio para dar mais detalhes sobre ele. E com substantivos é a mesma coisa. Eles quase sempre têm uma equipe de palavras ao redor trabalhando para eles. E olha que legal a equipe que está trabalhando para o substantivo gatos. A palavra os já define de quais gatos estamos falando. Meus mostra de quem eles são. 2 diz exatamente quantos são. E pretos dá uma característica, a cor deles. São 4 palavras, cada uma com uma função diferente, mas todas girando em torno da mesma estrela, gatos. É um sistema perfeito, né? Beleza, já conhecemos nossos personagens principais. Mas, e aí? O que eles estão fazendo? Uma boa história precisa de ação, de movimento. Então, bora encontrar o motor que coloca essa frase para funcionar. E esse motor, gente, é o verbo. O verbo é pura energia. É a palavra que mostra o que acontece, a ação, o estado em que algo se encontra. Se os substantivos são os atores, o verbo é o que eles fazem em cena. É o que realmente move a história para a frente. Na nossa frase, a gente tem 2 ações principais acontecendo. Primeiro, comeram, que é uma ação bem concreta, que já passou, e depois estão, que descreve o estado atual dos gatos, como eles se sentem agora. São esses os 2 momentos-chave da nossa pequena narrativa. Mas uma ação sem contexto fica meio vaga, não fica? Como? Quando? Onde? É aí que entram os advérbios. Eles são tipo os diretores de fotografia da frase. São eles que adicionam as circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade. Eles dão cor e profundidade para a cena. Agora, repara só no poder que isso tem. Eles estão famintos. Ok, é um facto. Mas se a gente diz, eles já estão famintos novamente, uau, isso virou quase um drama. As palavras já e novamente transformam uma simples informação numa história. Ah, e não vamos esquecer do hoje, lá atrás, que situa a ação de comeram no tempo. Os detalhes fazem toda a diferença. Ok, já temos os atores e a ação. Mas como é que a gente liga tudo isso para fazer sentido? Agora, a gente precisa da equipe de logística. Sabe, as palavras que funcionam como a cola, os conectores de todo esse sistema. E uma das ferramentas mais espertas para fazer essa conexão é o pronome pessoal. A função dele é simplesmente genial. Substituir um nome que já foi dito, para a gente não soar como um robô repetindo a mesma coisa o tempo todo, é pura economia e fluidez na comunicação. Olha só como funciona na prática. Em vez de dizer de novo os gatos, a frase usa eles, uma palavrinha curta e super eficaz que faz o trabalho, mantendo o texto mais ágil, mais elegante. A referência fica clara e a repetição é 0.
E tem mais conectores nesse time. A gente tem as preposições, como o de, que são conectores de curta distância, ligando palavras que estão bem pertinho uma da outra, como em quantidade de ração. E depois temos as conjunções, como o porém, que são os conectores de longa distância. Elas são mais poderosas, ligam ideias inteiras, orações completas. Certo, pessoal. Estamos chegando lá. A gente já identificou quase todo mundo. Os protagonistas, as ações, os que dão detalhes, os que conectam. O nosso quebra-cabeça está quase montado. Falta só a pecinha final antes da gente poder ver o quadro completo. E essa peça final é talvez a mais humana de todas. É a que dá o toque de emoção. É a interjeição. Ela não tem uma função lógica de ligar uma coisa na outra. É puro sentimento. É uma reação, uma explosão de emoção numa única palavra. E no nosso caso, eita, no final. Esse eita é a surpresa, é a frustração de quem olha para os gatos e pensa, não acredito, com fome de novo? É a voz da pessoa pensando alto. É o que transforma uma frase gramatical numa cena da vida real. E aqui está, o mistério resolvido. O que parecia um caos, só um monte de palavras, na verdade é uma engrenagem perfeita. Cada palavrinha, desde o primeiro os até o último eita, tem um trabalho, uma função clara. Nada está sobrando, nada está faltando, é um sistema que funciona. E a grande sacada é essa. Gramática não é sobre decorar listas de nomes esquisitos, é sobre entender a lógica de um sistema. É perceber que a língua é uma ferramenta super organizada, onde cada peça colabora com as outras. Entender a função é o que realmente importa, é o que dá o poder de usar bem a língua. Então fica aqui uma provocação para a gente pensar. Agora que a gente viu como desmontar essa frase e entender a lógica dela, que outra frase que antes parecia assustadora já não mate tanto medo? O código está em todo lugar, e o melhor é que agora a gente tem a ferramenta para começar a decifrar.